Então hoje vamos continuar com os relacionamentos. A semana passada falámos sobre alguns tipos de relacionamentos, os profissionais, os ocasionais, os sociais. Hoje vamos falar de dois tipos de relacionamentos, que são relacionamentos familiares e os relacionamentos românticos e afetivo-sexuais. Os relacionamentos familiares são aqueles com quem nós temos, eu estou a levar isto para um grau de intimidade, vocês já estão a perceber que eu levo isto para um grau de intimidade. Começamos pelos ocasionais e vamos por aí fora. E os relacionamentos familiares, eles ocorrem entre as pessoas de uma determinada família. Uma família é considerada como um grupo e desenvolve uma consciência grupal própria, um dinamismo próprio, um objetivo próprio e características próprias. Nós temos sempre a tendência a generalizar no sentido de que as famílias devem ser todas iguais, não é? As famílias devem comportar-se todas mais ou menos da mesma forma, devem ter todas mais ou menos o mesmo funcionamento, não é? Devem ter todas mais ou menos a mesma organização e a mesma composição. E isso vem e decorre do nosso comportamento social, em que nós temos a tendência a nos comportarmos de acordo com o que o resto do grupo determinou que é aceitável. Não é? Muitas vezes isso que é aceitável para o grupo, que nós chamamos um grupo maior, além da família, que chamamos sociedade, que deve ser uma consciência grupal, que chamamos sociedade, muitas vezes essa consciência e essa forma determinada pela sociedade não encaixa na nossa forma, não encaixa no nosso sistema. E muitas vezes nós adotamos um comportamento familiar, adotamos um tipo de relacionamento familiar na base daquilo que é socialmente aceitável, daquilo que está definido como sendo aceitável, mas que vai contra a nossa forma e a nossa dinâmica. E isso depois traz algumas consequências, não é? Vejamos o caso, por exemplo, de uma família dita tradicional, em que só é aceito, por exemplo, que determinado membro da família se destaque dessa família, isto é, se separe dessa família para constituir a sua própria família. Isso pode ir contra, por exemplo, a minha família pode ter essa visão, mas eu não sinto que seja assim. Eu posso, mesmo que não vá constituir família, separar-me da minha família de origem e viver só. Percebem? E será que eu estou a constituir uma família estando só? Não é? É uma questão que nós podemos levantar. Há as chamadas famílias monoparentais, isto é, são famílias compostas só de um parente, de um pai, de um progenitor, ou não progenitor, mas alguém que se ocupa e detém os direitos e os deveres de pai ou de mãe. Mas quando uma pessoa sai para viver sozinho na sua própria casa, isso não é considerado constituir uma família. Não é considerado uma família monoparental, tal porque não há filhos. Mas se a pessoa adotar um filho, já é considerado uma família monoparental, já é considerado uma família. Então nós criamos um conceito de família baseado na geração de filhos. E agora vejamos um casal que não tem filhos. É considerado uma família? É, mas não deveria ser. Porque se aplicarmos o mesmo critério de a um solteiro é preciso ter filhos para ser considerado uma família, não é? Uma pessoa que vive só é considerada família quando tem filhos, ou um filho pelo menos. No caso de um casal que não tenha filhos, também deveria ser considerado uma família. Mas de acordo com aquilo que a sociedade estabeleceu, o próprio Código Civil, pelo menos o português, estabelece que quando duas pessoas se casam ou se unem pelo matrimónio ou por outra convenção que determinaram e que seja legalmente reconhecida, constituem uma família. E são este tipo de disposições que nós estabelecemos e que nós aceitamos,
que vão influenciar a nossa forma de nos relacionarmos em termos enquanto família. É lógico que as relações mais fortes estabelecem-se entre pais e filhos numa família. Eu estou a falar de relacionamentos familiares, não relacionamentos românticos. Eu estou a falar da relação entre os dois parceiros no relacionamento, os cônjuges, como queiram chamar. Estou a falar em termos de relacionamento familiar. E em termos de relacionamento familiar, é a relação entre pais e filhos que é mais notória a nível da família. Muitas vezes os pais não têm consciência disso. E nós vamos falar depois nos relacionamentos românticos, a importância da família e como é que a família funciona. E vocês vão perceber a importância de cada elemento na família, mesmo nos relacionamentos românticos. Os pais não têm a noção, muitas vezes, da sua importância enquanto pais, não têm a noção da importância dos filhos enquanto filhos. Muitas vezes não há a noção do papel de cada um naquele grupo, que é chamado família, não têm noção do impacto de que o estado de um influencia o estado do grupo. E, então, muitas vezes, as relações familiares tornam-se desequilibradas, porque, em vez de vivermos uma consciência grupal do contexto de família, estamos mais centrados no eu. E quando, num grupo, um elemento do grupo se centra mais no eu, ele distancia-se da consciência do grupo. E daí vem o desequilíbrio. A diferença, muitas vezes falamos da diferença entre gerações. Os pais são de uma geração, os filhos são de outra geração. Os avós são de uma geração, os netos são de outra geração. Se nós vamos falar do conflito entre gerações, como é que se compreende? Porque isso é aceite. Okay? É mesmo, não só a nível psicológico, mas também social, aceite que existe esse conflito entre gerações. Mas como é que nós compreendemos que os avós aceitem melhor as diferenças, seja de que forma for, seja a nível pessoal, seja social, seja até sexual dos próprios netos, do que os próprios pais, quando a diferença entre gerações é muito maior? Então, muitas vezes, nós arranjamos esse tipo de argumentos como diferenças entre gerações para justificar a nossa forma de estar e a nossa forma de sentir e de viver toda aquela dinâmica familiar. Porquê? Porque quando eu me centro no eu tendo a puxar toda a dinâmica para que funcione de acordo com como eu funciono, da forma como eu funciono. E é aí que vem o conflito entre gerações, porque os filhos podem já não ter a mesma visão, podem não ter a mesma sensibilidade, ou podem ter mais sensibilidade ainda que os próprios pais, e ter uma forma de experienciar a vida familiar e a sua própria vida individual de outra forma, de uma forma diferente. Mas como o poder da família está centrado nos pais, e em geral está centrado no pai, porque é o que é socialmente aceito, o pai é o chefe da família, é isso que é dito. Não há muitos anos atrás, o próprio Código Civil salientava isso, não é? O pai é o chefe da família. É como se detivesse um poder quase absoluto sobre toda a família, e de maneira que a relação que se estabelece entre o chefe da família e o resto da família é uma relação do tipo rei e súbditos. E uma relação familiar nessa base é uma relação que está voltada ao fracasso, por várias razões. Uma delas é que leva a que toda a dinâmica familiar ela se extinga, isto é, cada um começa a viver mais para si, começa a seguir o exemplo do monarca. Então, se ele faz aquilo que lhe apetece, se ele tem todo este poder, eu vou também aprender com aquele modelo. E nós, em vez de estarmos a educar e a fazer com que aquela criança ou aquelas crianças, nossos filhos, se desenvolvam de uma forma mais harmoniosa, estamos a ensiná-los a serem absolutistas, egoístas, egocêntricos. E mais tarde ou mais cedo eles vão repetir o mesmo padrão. Isto é, eles vão suceder rei morto, rei posto.
não é? Porque os filhos tendem a reproduzir e a imitar o comportamento dos pais. Nós estamos a falar isto muito do ponto de vista social, sociológico e psicológico. Vocês não disseram, mas a nível espiritual, o que é que isto tem a ver? O que tem a ver, a nível espiritual, que a dinâmica familiar, a relação entre os membros de uma família, deve ser sempre aceite. Cada membro da família deve aceitar o outro, não com base nas próprios preconceitos e ideias que o chefe da família tem, mas com base naquilo que a própria pessoa é. Isto é, o amor que une toda aquela família deve sair dos parâmetros sociais e deve entrar nos parâmetros espirituais. Todo o amor tem que ser incondicional. E quando o amor que une uma família é incondicional, deixam de haver as quesílias, deixam de haver as diferenças intergeracionais. Porquê? Porque eu olho sempre o outro com amor. Olho sempre o outro do ponto de vista da alma, da forma como a alma vê outra alma. E não vejo da forma como eu me vejo, ou como vejo outra pessoa, como um corpo, como uma personalidade. Não sei se me estou a fazer entender. O amor incondicional é a base. Quando não existe amor incondicional numa família, há sempre desagregação. Basta um elemento da família, e vocês sabem que isso é verdade, estar em desequilíbrio e toda a família está em desequilíbrio. Vejam o caso, por exemplo, do pai que é alcoólico, que bebe em demasia e chega a casa e faz desaforo. Acham que ele só está a fazer aquilo a ele próprio ou está a fazer à companheira. Toda a família padece daquele sofrimento. E é só apenas um exemplo. Quando a mãe chega a casa frustrada com o seu trabalho, por exemplo, que não correu bem com alguma agressividade, descarrega em cima dos filhos, até em cima do companheiro, mas vamos falar dos filhos, acham que só ela que está em sofrimento. Toda a família está em sofrimento. E é aí que nós temos que olhar e sentir se aquilo que eu estou a ser é apropriado. Se a relação que existe entre a família, a dinâmica que existe entre a família é saudável. Isto é, se o amor flui entre cada membro da família. Se o amor está a fluir. Se não há nenhum tipo de obstrução nem de obstáculo ao amor. Porque quando existe algum tipo de obstáculo, de obstrução ao amor, a família vai começar a adoecer. Porque é o amor que cura tudo. E então a família começa a adoecer. E se o amor não é reposto, se o fluxo não é reposto, começa a família a padecer de uma determinada doença. E é daí que depois vem todo o tipo de desarmonias, todo o tipo de desequilíbrios, mesmo ao nível individual. O pai que se torna alcoólico, o filho que se torna toxicodependente, a mãe que se torna outra coisa qualquer. Percebem o que eu quero dizer? Muitas vezes nós podemos pensar que determinada pessoa, determinado jovem, determinada criança tem determinado comportamento porque nasceu assim. Nasceu com aquela predisposição. Existe, ao nível da psicologia, a teoria da tábula rasa, que nós nascemos como uma folha em branco, ok? E que vamos começando a escrever essa folha, que tem a ver com a nossa própria construção da nossa própria personalidade, com aquilo que nós observamos nos outros, nos mais próximos. Em primeiro lugar é nos pais, e depois nos tios, nas pessoas mais próximas da família. Nos amigos, no grupo de pares, na escola, com os grupos de amigos, com os professores, etc. Isso vai-se alargando a influência. E nós vamos escrevendo e nos vamos moldando de acordo com o ambiente que nós temos e onde nós estamos. Há outra teoria que tem a ver com a base biológica do comportamento. Em psicologia nós também abordamos essa componente em que há quem defenda que determinados comportamentos que nós temos, determinadas preferências, por assim dizer,
já estão nos nossos genes, como uma espécie de programação. Imaginem, por exemplo, que um psicopata já está no seu genoma, que ele vem predestinado para ser um psicopata. É mais ou menos essa teoria, percebem? E há outra teoria que diz que a nossa construção, a construção de nós mesmos, a nossa personalidade, é mais ou menos uma mistura destes aspectos. Do aspecto social, isto é, do que nós falamos, mais do biológico. Estes dois aspectos em conjunto. É verdade que nós trazemos programações ao nível do nosso ADN, do nosso genoma. Trazemos programações. Isto é, estas programações são criadas por nós mesmos, antes de encarnarmos. Nós estabelecemos qual é o programa que vamos correr em função do objetivo que queremos alcançar. De maneira que, muitas vezes, é necessário que eu seja um toxicodependente por algum motivo. Nós podemos ver a toxicodependência, por exemplo, como algo terrível, que não deixa de ser. Mas nós temos que olhar para as coisas do ponto de vista espiritual e não do ponto de vista da personalidade. E temos que olhar para as coisas no sentido de conhecer o propósito. Qual é o propósito disto? Percebe? E não julgar logo pela aparência. Porque aquela pessoa, aquele jovem se tornou homossexual, por exemplo, e veem isso como um defeito. Aquele tornou-se um toxicodependente e veem isso como um defeito. Aquele tornou-se um ladrão e vê isso como um defeito. Aquele tornou-se um gênio e vê isso como uma virtude, por exemplo. Cada um segue o propósito, ou pelo menos deve deixar que o fluxo da sua própria vida leve ao propósito e à realização desse propósito. E há pessoas que vieram para determinado propósito. Aquele que veio para ser toxicodependente, por exemplo, pode ser uma pessoa que veio para experienciar determinadas situações relacionadas com a dependência, por exemplo, com o seu corpo emocional, com o seu corpo mental. Aprender a adquirir controle, pode não ter conseguido. E caiu na parte mais baixa da sua própria experiência. Mas nós temos logo a tendência a julgar, e a condenar e a pôr de lado. Sempre que nós observamos, seja o que for, que seja com amor e com compaixão, só aí é que nós vamos obter a verdade sobre aquilo que está a acontecer. Na família, nos relacionamentos familiares, é esta a base dos relacionamentos saudáveis entre os membros da família. É o amor e a compaixão. O saber escutar, o saber compreender, o escutar com amor e com compaixão. Não escutar do ponto de vista do eu inferior, do ego negativo, do ponto de vista do modelo que eu sou. O chefe da família tem a ideia que é o modelo que todos os outros membros da família devem seguir. E muitas vezes há membros da família, por exemplo, filhos, que estão espiritualmente muito mais desenvolvidos, psicologicamente e emocionalmente muito mais evoluídos do que o próprio chefe da família. E o que é que vai acontecer? Vai provocar choque. A tendência é que o chefe da família domine sobre os filhos e os queira subjugar à sua vontade e ao seu poder. E a tendência do outro lado é querer se livrar-se disso, porque entende que as coisas não são assim, não funcionam desta maneira, nem é desta forma que devem funcionar. E aí vão provocar choques. E é aí que, muitas vezes, o jovem ou a criança menos preparada ou menos apoiada envereda pelo caminho mais fácil, que é o caminho de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade do pai ou da mãe. Eu estou a falar do pai porque às vezes as mães são iguais. Certo? Estou a falar do pai do ponto de vista do chefe da família, daquilo que é socialmente aceito. Mas envereda por um caminho contrário, completamente ao oposto. Não é que lhe dê alegria. É para marcar a sua posição. Marcar a sua diferença. Para dizer, ainda que não aceites, é este o caminho que eu faço, quer queiras, quer não. E agora, amanha-te lá com aquilo que vais fazer. Muitas vezes, os próprios jovens enveredam por caminhos que não têm nada a ver com a sua própria identidade. Não têm nada a ver com o seu próprio propósito, mas apenas para marcarem uma posição dada à rigidez e inflexibilidade de quem está no topo dessa família. Porque não vê as coisas nem as sente do ponto de vista da alma espiritual, mas sempre do ponto de vista do ego negativo. Não no sentido de proteção e de segurança e de amor, mas no sentido de dominação, de controle.
não do ponto de vista de aceitação do que cada um é e quer ser, mas na imposição daquilo que eu acho que a sociedade determina que deve ser assim. É o medo e não o amor que está ali, e é o medo que está a governar toda aquela família e não é o amor. Então nós, como pais, devemos ter o cuidado de olhar sempre do ponto de vista da alma. Ver, ouvir, escutar com compaixão e com amor. E enquanto filhos, tentar perceber, compreender e olhar para os nossos pais da mesma forma. Entender as suas limitações. Pelo facto de eu ter uma visão já mais alargada, mais longe das coisas, eu não posso obrigar os outros a verem da mesma forma. Como eu não posso querer que os meus pais me obriguem a ver as coisas da forma tão pequena como eles veem, eu não posso obrigá-los a vê-los da forma mais larga como eu as vejo. Então é esta forma, pais e filhos têm que olhar uns para os outros da mesma forma, com a mesma energia, com o mesmo amor, com a mesma compaixão e compreensão, entendendo as limitações de cada um. Se é o pai mais evoluído ou a mãe e o filho está mais limitado porque é apropriado que assim seja, não podemos criar aquela situação de confronto, nem de comparação. Porque tu devias ser assim e não és assim. Porque a tua irmã é assim e tu não és assim. Porque o teu primo é desta maneira e tu não és desta maneira. Eu conheço uma pessoa que a mãe estava sempre a dizer isso, porque a tua irmã é assim, porque a tua irmã faz desta maneira, porque a tua irmã é daquela. E um dia, certo dia, ela respondeu: bem, se era para ter duas filhas iguais, porque é que não ficaste só com uma? Não é? E é um facto. Nós temos que aceitar as diferenças e observá-las. Porque tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Okay? A nível dos relacionamentos familiares, o que mais a mim, que mais me dá, e o que eu vejo aqui na mesma minha prática, na prática em termos de consulta, que me aparece aqui pessoas, principalmente mais os mais jovens, tem a ver mesmo com a relação entre pais e filhos. Nem é tanto entre irmãos. Os irmãos têm uma tendência mais de, opá, tu és diferente, mas ok, és meu irmão, és minha irmã, eu até aceito. É mais do ponto de vista dos pais, porque os pais estão muito baseados no medo do que a outra família vai falar, no medo do que a outra família vai dizer sobre a minha família, no medo que os outros pais vão dizer dos meus filhos. Percebem? Os irmãos já têm outro tipo de equilíbrio, são mais dentro da mesma linha. Ok? Então, a mim, e o mesmo que aparece aqui mesmo mais em consulta, é mesmo estas situações, e tem mais a ver com pais e filhos do que propriamente entre irmãos. Os conflitos entre irmãos surgem quando eles já são adultos. É mais quando eles são adultos. E quando deixam-se envolver mais pelo medo e pela competição entre uns e outros do que propriamente pelo amor e pela cooperação. Quando os irmãos entram pela competição, porque o meu irmão tem 10, eu tenho que ter 11, porque o meu irmão andou 10 km, eu tenho que andar 11, percebem? Aí sim, as coisas começam a complicarem-se. Porquê? Porque perdemos a base, que é o amor, que é a cooperação, que é a união entre todos, e entramos na competição, que é ver quem é que chega mais longe, quem é que ganha mais, quem é que tem mais, quem é que faz mais. Sempre o mais está sempre presente, e isso leva depois a grandes conflitos. E é preciso nós entendermos que há pessoas, eu posso chegar a 10 e os meus irmãos podem chegar a 20, mas se eu tenho alegria e sou feliz com 10, porque é que eu deveria ter 20? E eles às vezes têm 20 e não têm alegria. Não é verdade? Então é esta compreensão que nós temos de ter, a aceitação é fundamental da liberdade e do propósito de cada um. Vamos falar então sobre os relacionamentos românticos e afetivos sexuais. E vamos começar pelo ponto-chave. É impossível ter um relacionamento romântico sem um parceiro. Não é? Eu não consigo me relacionar romanticamente comigo mesmo. Isso tornar-me no narcisista, não é? No narcisista. E então isso é inapropriado. A maior parte das pessoas vive na angústia de encontrar um parceiro. Atualmente até há um programa na televisão que é Os Casados à Primeira Vista. Okay?
em que as pessoas dizem que já procuraram tudo e mais alguma coisa, até que se voluntariaram para casarem sem conhecer a pessoa. Nós já sabemos que é um fracasso, não é? Pode coincidir, não é uma coincidência, mas haver ali uma pequena margem de encaixe, mas nós já sabemos que aquilo é derrotado de fracasso. Portanto, tem lá os especialistas, que eu confesso que era capaz de fazer um melhor trabalho do que eles, mas eles são especialistas de maneira a ver onde é que as pessoas encaixam. E as pessoas procuram um relacionamento. Eu uma vez disse, e está aqui a pessoa que ouviu dizer isso e ficou assim admirada, afinal é isso, não acredito, que a melhor forma de encontrar um relacionamento que traga alegria é não o procurar. E continuo a dizer a mesma coisa. Okay? Quando nós procuramos uma relação, um relacionamento, nós começamos a fazer análises, fazer avaliações. E vamos ver que há muitos aspectos a ser avaliados. A aparência física, emocional, mental e até a parte espiritual. Nós avaliamos tudo. Mas a primeira parte que avaliamos é logo a física, porque aquilo está logo diante dos nossos olhos. Essa busca muitas vezes nos leva por caminhos completamente opostos ao lugar e à pessoa onde ela está. Percebem? Nós procuramos para a esquerda e a pessoa está à direita. Nós procuramos para cima, a pessoa está em baixo. Nós procuramos para baixo, a pessoa está em cima. Então vocês podem dizer assim, então o que é que eu faço? Não é? É muito simples. Em termos técnicos é simples. Agora, em termos energéticos, pode não ser tão simples assim. A primeira coisa a fazermos é termos disponibilidade e manifestar essa disponibilidade para termos um relacionamento romântico com alguém. Sem essa abertura, não aparece. Até pode aparecer, mas quando eu estou fechado a um relacionamento, eu descarto logo à partida, não me interessa. Certo? Portanto, o primeiro passo é esse, e essa é a chave. Eu estou disponível com alegria para ter um relacionamento romântico que me traga alegria. Pronto. Segundo passo, esquecer isso e levar a vida de uma forma normal. Ok? A cara de admiração do El Shalom é levar a vida de uma forma normal. Isto quer dizer que eu estou a manifestar, em termos espirituais, em termos universais, a minha disponibilidade para. E confio que o encontro se vai proporcionar. Percebem? Eu não tenho que procurar, eu continuo a levar a minha vida da mesma forma, sem negligenciar nada. Sem negligenciar nada. Se alguém me convida para sair, eu vou ficar em casa e tal, posso estar a perder uma oportunidade para conhecer alguém. Não vejam as coisas também desta forma. Eu andei para o universo e agora fico aqui sentado em casa à espera que venha bater à porta. Ok? Podem ter essa sorte, mas... ou a vizinha que precisa de açúcar, não é? O problema é se a vizinha já tem marido em casa, só não foi buscar o açúcar, não é? Mas não vão ficar em casa à espera, fazem a vossa vida normal. Se vão sair, saem. Se são convidados para um jantar, vão. Se são convidados para um aniversário, vão. Não importa, fazem a vossa vida normal. Porque vocês mandaram para o universo, vocês até falaram com os vossos guias, falaram com Deus e disseram assim, eu estou, com o vosso eu sou, que é a presença de Deus em vós, eu estou disponível para um relacionamento que me dê alegria e sinto alegria em ter um relacionamento. Por favor, ajudem-me a que isto aconteça. Basta isso. E fazem a vossa vida normal. Se alguém vos convidar para alguma coisa, vão. Não se deem à preguiça. Porque a preguiça, às vezes, é a vossa própria mente, que não quer muita mudança. Não vais, porque ela não funciona, porque nós energeticamente estamos todos ligados. E vai lá encontrar então o dito cujo ou a dita cuja e depois lá vou ter eu que estar aqui a fazer um esforço de adaptação. Portanto, não sejam preguiçosos. A preguiça, já dizia Jung, é um dos maiores males do homem. Okay?
E então não sejam preguiçosos. Abram-se, sigam com a vossa vida da mesma forma. Certo? Da mesma forma. Então, isso de busca e encontrarás, batei e abrir-se-vos-á, nesta questão não dá muito certo. Porque buscar um relacionamento romântico não é a forma mais apropriada. Sabem porquê? Porque nós não sabemos a quem estamos a buscar. Nós não sabemos a quem estamos a buscar. Mas eu sei, eu já fiz o checklist, tem que ter olhos verdes, tem que ser moreno, tem que ter cabelo assim, tem que ter esta forma física, tem que fazer desporto, tem que ter um carro, tem que ter... eu sei quem é que anda à procura. É? E depois aparece como... Já me apareceu, já tenho uma aluna que dizia assim, aparece-me sempre alguém interessante, mas falta sempre alguns itens que não correspondem. Porque não existe a pessoa perfeita que preenche todos os quesitos. Ok? Vocês davam uma ficha convosco, está ali, deixa eu ver. Cheque, não cheque. Okay, não. E depois vocês vão ver que fazem desta forma. Se tem 50 quesitos, preenche a maioria, pronto, já dá para o gasto. Lá vamos investir nisto que dá para o gasto. E depois acabam por ver que não é bem assim. Porque às vezes as iludências aparudem. Isto é, as aparências iludem. Às vezes, aparentemente, até têm aqueles quesitos, mas depois, com a convivência, vamos ver que eles não estão lá. Aquilo era apenas publicidade. Não é? E enganosa ainda por cima. E então, há que confiar. E então, confiar nos nossos guias, confiar no nosso eu sou, no nosso eu superior. Ele conhece a nossa energia. Ele sabe como nós somos e sabe as nossas compatibilidades e incompatibilidades. E vai atrair a pessoa que será compatível connosco. Nós não temos que ir com um checklist. Certo? Nós não teremos que ir com um checklist. Apenas temos que sentir a pessoa, sentir se nos dá alegria e deixar o relacionamento fluir. Portanto, esta é a chave para encontrar um relacionamento. É não procurar. Na busca de um parceiro, nós temos sempre aspectos a considerar. A aparência física, a compatibilidade emocional e mental, e até a parte espiritual. Nós vemos sempre isto ao contrário. Começamos pelo físico, e depois vamos pelo emocional, e depois vamos pelo mental, e depois vamos pelo espiritual. É assim que nós funcionamos, não é? Fisicamente até agrada, até dá química, até mexe. Pronto. Emocionalmente até é carinhoso, afetuoso, não sei o quê. Mentalmente até temos os mesmos gostos, os mesmos ideais, a mesma forma de ver a vida, não sei o quê. Espiritualmente, pronto, não é lá aquela coisa, não é? Pronto, eu sou assim mais voltada para estas coisas espirituais, ele não acredita muito nestas coisas, mas também não importa nada. E se nós começássemos ao contrário? E só se nós começássemos pela afinidade espiritual, temos o mesmo interesse em termos espirituais, não é a mesma crença, o mesmo interesse. Interesse em desenvolver espiritualmente, porque eu posso ter uma crença em Buda e a minha companheira ter a crença, sei lá, no Krishna. Mas ambos temos um interesse em nos desenvolvermos espiritualmente. Temos caminhos separados, mas que levam, no fundo, ao mesmo lugar. Portanto, não vejam isto que a pessoa tem que ter os mesmos gostos e as mesmas preferências em termos espirituais. Certo? Até podem ser complementares. Vocês vão ver que a complementaridade é a base de um relacionamento. São as diferenças que fazem o relacionamento e não as semelhanças. Então, devíamos começar por aí, sentir espiritualmente como é que a pessoa é, sentir espiritualmente a sua vibração, se a sua vibração corresponde à nossa ou não. Se, no fundo, se a pessoa tem desejo de se realizar espiritualmente, assim como nós.
Mas se nós tivermos, porque se eu não tiver, é melhor arranjar um parceiro que também não tenha. Compreendem? É essa a primeira compatibilidade. A segunda compatibilidade vem ao nível mental. Temos os mesmos ideais de vida. Temos formas de pensar semelhantes. Temos um propósito de vida, isto é, de construção de vida semelhante. Não podemos não pensar da mesma maneira, mas temos bases semelhantes. Temos uma forma, como é que vou explicar isto? Uma forma de entender a vida de uma forma muito semelhante. Porque se um quiser, por exemplo, em termos intelectuais ou mentais, se for uma pessoa que estiver mais voltada, por exemplo, sei lá, para si mesmo, não é? Para a sua satisfação mais pessoal, e o outro for uma pessoa mais voltada para o outro, vai, a certa altura, provocar desequilíbrio, porque não há troca, não há equilíbrio, não há compensação. A parte mental e a parte psicológica assenta muito na forma como nós vemos a realidade, na forma como nós vemos o mundo. E é importante que ambos vejam a realidade, vejam o mundo de uma forma muito semelhante, que vejam a vida de uma forma semelhante, que vejam o caminho, o propósito de um relacionamento de forma semelhante. Porque se um vir, por exemplo, para mim um relacionamento porreiro é uma relação aberta, e o outro, não, para mim é bem fechada. Em termos mentais já há uma incompatibilidade, estão a compreender? Portanto, não quer dizer que haja um padrão. Não há nada que esteja certo, nada que esteja errado. O que é preciso é que haja comunicação ao nível mental. Que hajam mais ou menos os mesmos objetivos ao nível mental. A nível emocional. Compatibilidade emocional. A compatibilidade emocional, a mulher, nesta matéria, até há bem pouco tempo, ganhava os pontos ao homem. Hoje observa-se que não há grande diferença. Okay? Emocionalmente, quer homens, quer mulheres, estão mais ou menos no mesmo patamar. Tanto esconde um como esconde o outro. Tanto se fecha um a nível emocional como se fecha o outro. Até bem pouco tempo as mulheres eram mais expressivas nessa matéria, mais expansivas a nível emocional. Atualmente nota-se que os homens estão a abrir-se muito mais emocionalmente até do que as mulheres. E é necessário que assim seja, isso é apropriado. Mas esta compatibilidade a nível emocional tem a ver com a capacidade, essencialmente, de troca de afeto. Porquê? Porque se um dos membros for mais fechado, mais reservado, tiver mais dificuldade em dar e receber afeto do que o outro, um dos membros do casal, não é? Vai logo provocar desequilíbrio no relacionamento. Imaginem um parceiro, um membro do casal, que continuamente está a recolher afeto do outro e não dá nada em troca. Vai provocar um desgaste, provocar mesmo ruptura do estoque, não é? Depois mais vale fechar a empresa porque já não há nada para dar, nem para vender. Então, essa compatibilidade emocional tem que ser sentida se ambos os parceiros estão dispostos a dar e a receber, a compartilhar, com abertura, com alegria, com sinceridade, com honestidade. Porque um dos grandes problemas é a sinceridade e a honestidade. E vamos ver que a sinceridade não é aquilo que as pessoas acham que é. Mas à frente falaremos disso, hoje ou outro dia qualquer, mas vamos falar sobre isso. A sinceridade não é aquilo que as pessoas acham que é. Portanto, depois vem a parte física. E vocês já estão a pensar, bem? Então a parte física é menos importante. Ninguém disse que era menos importante. Ninguém disse que o espiritual é mais importante. Eu só disse que deveríamos começar por aí. Eu não falei que era o mais importante. Eu diria que esse devia ser o ponto de partida, não o físico, mas o espiritual. O físico é importante. É tão importante como o mental, como o emocional e como o espiritual. Não é mais, nem é menos. Não vejam já isto de uma forma negativa, porque o físico não é menos importante que o espiritual. É igualmente importante. Mas não devia ser por aí que deveria começar. Mas nós somos seres físicos. E a primeira coisa que nós temos é o corpo do outro.
é o corpo do outro. E nós temos determinadas preferências. Há coisas que nos atraem mais do que outras. Há determinados padrões físicos, determinados aspectos físicos que nos atraem mais do que outros. Então nós olhamos logo para a parte física e a partir daí vamos buscar o resto. Então não vejam que o físico não é menor do que o resto, nem é menos importante. É igualmente importante. E se vocês descubram o físico no relacionamento, estão a viver um relacionamento só numa parte. Quer vocês queiram, quer não. Quer queiramos, quer não. Um relacionamento, ele é tornado físico. Ele é tornado material. Não só pelo corpo de cada um, mas por aquilo que essa união gera. Imaginem duas pessoas que se juntam. Gera a nível material o quê? São dois corpos que estão ali, mas não são só dois corpos. São duas mentes, dois corpos emocionais, dois corpos espirituais, dois eus superiores, etc. Estão ali. Mas que geram algo material. Compram um carro em conjunto, têm uma conta bancária em conjunto, compram uma casa em conjunto, têm uma atividade profissional muitas vezes em conjunto. Isso não é nada, não é físico, não é material. É. Então, o aspecto material do relacionamento não tem a ver só com o corpo físico, tem a ver com tudo o resto. Percebem? A pessoa com quem nos relacionamos tem um emprego, é feliz nesse emprego. Nós muitas vezes não nos questionamos, esse problema é dele. O trabalho dele é nosso. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos com aquela pessoa, nós vamos compartilhar das mesmas alegrias e das mesmas frustrações que aquela pessoa tem. Então, se eu me relaciono com uma pessoa que não é feliz, que não tem alegria no seu trabalho, acham que isso não vai tocar? Porque ao relacionarmos-nos com outra pessoa, nós criamos ali uma consciência grupal novamente. Um grupo é um conjunto de um ou mais elementos, não é? Mas pelo menos nós consideramos um grupo quando há mais do que um elemento. Certo? Duas pessoas formam um grupo. E essas duas pessoas criam uma consciência nova, a que nós chamamos de relacionamento. Criam uma nova identidade, um novo ser. Não só a identidade, mas também a entidade. É um novo ser que é criado ali. Percebem? E esse ser tem uma consciência. E então, se um membro do casal está em desequilíbrio, tudo está em desequilíbrio. Então não pensem que o facto do vosso companheiro, o vosso namorado, ter um emprego que não lhe dá alegria, que isso não vos afeta. Isto é problema é dele, isto é com ele, não tem nada a ver com isso. Portanto, ele depois trata da vida dele. Uma altura, num relacionamento que eu estava, eu vi a minha companheira a ser completamente manipulada pela entidade patronal, subjugada, quase escravizada. E eu disse, olha, se não tomamos uma atitude, nós estamos a tomar eu. E a resposta dela disse, o trabalho é meu, eu é que sei. Ela não teve a consciência de que o que estava a acontecer com ela estava a acontecer com a família. Percebem? E isso é um erro. É lógico que a pessoa, se não tem poder pessoal para pôr termo, deve pedir ajuda para que. Mas ela fechou-se ali. E eu, a partir daquele momento, nunca mais disse nada sobre a parte profissional dela, ao ponto de ela dizer, eu agora falo sobre o meu trabalho, lamento, não sei o que tu nada dizes. Eu disse, o trabalho é teu. Foi essa a tua resposta, essa é a tua escolha. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Foi a escolha que ela fez. Não é? E para vocês perceberem que não tem a ver o físico, não tem a ver só com o corpo, mas tem a ver com a fisicalidade da própria relação. A relação, apesar de ser energética, porque não se vê fisicamente ali, ela torna-se física através da relação entre ambas as pessoas e aquilo que elas estão a construir para a própria relação, mesmo a nível físico. Vamos falar sobre padrões de relacionamento. O equilíbrio interior. Todo o relacionamento romântico, para ser bem sucedido, ambos os parceiros têm que estar devidamente equilibrados.
têm que estar devidamente equilibrados. Se um estiver em desequilíbrio, ambos estão em desequilíbrio. Não pensem, ele é que está aborrecido hoje e que isso não te afeta. O facto dele hoje estar de mau humor não te afeta? Afeta, claro. Então, quando um está em desequilíbrio, ambos estão em desequilíbrio. E é necessário que cada membro do casal, percebem, busque o seu próprio equilíbrio. Mantenha-se o mais equilibrado possível. E isto é conseguido de várias formas. Mas à frente vamos falar sobre algumas delas, no final. E depois há o equilíbrio no relacionamento. Há o equilíbrio pessoal, do próprio, e há o equilíbrio no relacionamento. E como é que se alcança o equilíbrio no relacionamento? Prestando atenção ao outro. Não é prestando atenção a si mesmo. É prestando atenção ao outro. Escutá-lo. Estar atento às suas necessidades. Nós não estamos aqui para suprir as necessidades do outro, no sentido de criar dependência do outro em relação a nós. Não vejam dessa forma. Mas se o outro está a precisar de ajuda, nós damos ajuda. Se o outro está a precisar de um ouvido para ouvir, nós damos ouvido para ouvir. Se está a precisar de um abraço, nós damos um abraço. Não tenho tempo agora para isso. Não tenho, agora tenho que fazer, não posso estar a escutar. Compreendem? É prestar atenção ao outro. Se nós prestarmos atenção ao outro, nós mantemos a relação em equilíbrio. Hoje presto atenção à minha parceira, amanhã presto ela atenção a mim. Hoje é ela que está a precisar que eu ouça, que eu escute, que eu tenha algum tipo de paciência com ela, amanhã vai ser ela para comigo. Mas se eu hoje não tenho, como é que eu posso esperar que amanhã tenha ela para comigo? Amor com amor se paga. E quando não há amor, com falta de amor se paga exatamente igual. Percebe? Pronto. É só prestar atenção. Não criar dependência no outro, no sentido de que o outro dependa do nosso afeto. Criar independência na mesma, ok? Mas não negligenciar o outro, não deixar o outro só. Quando um tem um problema, a família tem um problema. Percebem? E se eu negligencio o problema do meu companheiro, a dificuldade do meu companheiro, eu estou a negligenciar todo o meu relacionamento. Quer queira, quer não, vai afetar a relação. E vai-me afetar a mim. E vai-nos pôr em choque um com o outro. Há outro tipo de padrão de relacionamento, por exemplo, há um padrão de relacionamento que é o controlador e o controlado. Este tipo de padrão de relacionamento desenvolve relações do tipo pai-filho ou mãe-filho, pai-filha, por exemplo, ou mãe-filho, o tal rei súbdito, por exemplo, em que um se torna o protetor, o salvador, não é? Por exemplo, a mulher vê no marido o salvador, o protetor. Muitas vezes a relação envereda por um caminho do tipo de relação mais paternal do que propriamente conjugal. Por exemplo, um homem que tem muita necessidade de afeto, por exemplo, não é que a necessidade de afeto seja um erro, depende para que é que eu estou a buscar esse afeto, para quê? Para ocupar o quê? O lugar do quê? Então, eu vejo a minha companheira mais como minha mãe do que minha companheira. Compreendem? Quando, por exemplo, a relação que eu tive com a minha mãe não foi satisfatória em termos de afetos, eu não recebi afeto da minha mãe e eu continuo a cobrar esse afeto, mas não posso cobrar a minha mãe porque, pronto, a minha já tem 70 e tal anos, não é? E já não está para aí virada, eu já sou um homem feito e não acredito que a minha mãe vá ter o comportamento que deveria ter quando eu tinha 5 anos. O que é que eu faço? Eu tendo a ir buscar esse afeto à minha companheira. E isso é inapropriado. A minha companheira é a minha companheira, não é a minha mãe. Não pode ter esse tipo de comportamento. Eu tenho que ter um comportamento de companheiro, não de filho. Porquê? Porque estar num relacionamento exige responsabilidade. Os filhos têm responsabilidade? Não têm. A responsabilidade compete aos pais. Correto?
Então toda a responsabilidade da relação passa para aquele que está a servir de pai ou servir de mãe na relação. E isso torna um tipo de relacionamento não satisfatório, não saudável e que mais tarde ou mais cedo vai ruir. Vamos, por exemplo, ver o tipo de relacionamento mais ao nível espiritual. O tipo de relacionamento entre o ocultista e o místico. Por exemplo, eu sou mais ocultista e a Cália é mais mística. Este tipo de relacionamento funciona muito bem porque é complementar. Estamos a falar em termos espirituais. Estamos a falar de vários tipos de relacionamentos. O ocultista é o pesquisador, o investigador, aquele que perde muito tempo a analisar as coisas, a compreendê-las. E o místico é o mais intuitivo. É aquilo que vem à intuição, é aquilo que se dá seguimento. Percebem? O ocultista até perde as horas da refeição, perde aquilo que tem a fazer prático, porque está envolvido com toda aquela energia, enquanto o intuitivo é mais prático. E então há uns que se complementam muito bem, que é o meu caso e o caso da Cália, por exemplo. Não é? Eu sou capaz, ainda hoje estava a fazer isto e perdi a hora de buscar a miúda. Estava a rever isto. E estava a preço, a Cália não me chamava a atenção, mas estava na hora de buscar a Ariel, eu ia me perder completamente, porque eu fico completamente envolvido e esqueço-me da vida prática, da vida cotidiana. Então, se fôssemos os dois ocultistas, isso ia ser o caos. Também se fôssemos os dois intuitivos, não iria haver toda esta diversidade e o trabalho que nós fazemos não ia ser da mesma forma, não é? Porque iria faltar a parte mais de investigação, de compreensão, de pôr as coisas em prática. Não é? Então, muitas vezes, vocês podem notar diferença na pessoa com quem vocês estão a ter uma relação ou vão encontrar, sendo que vocês são mais ocultistas, do género ocultista, mais investigador, mais no sentido de se deixarem envolver pelas energias. Enquanto uma pessoa mais prática, mais intuitiva, mas mais prática, vocês podem dizer, isto é incompatível. Não é? Não vejam dessa forma. Vejam que essa pessoa tem a possibilidade de vos complementar e de vos puxar para o centro. Certo? Se arranjam outra pessoa que é um balão de ar quente, vocês sobem os dois e nunca mais ninguém vos encontra. Não é? Nunca mais ninguém vos encontra. Outro tipo de relacionamento é o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Do ponto de vista espiritual, não existe qualquer tipo de impedimento ou limitação ao relacionamento de pessoas, entre pessoas do mesmo sexo. Lembram-se que nada acontece por acaso, não é? Então, se nada acontece por acaso, tudo tem um propósito bem definido. O problema está na consciência coletiva que nós criamos, em que nós classificamos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aquilo que foi classificado socialmente de certo é a relação heterossexual, isto é, entre um homem e uma mulher. Há muitas justificações para isso. Uma delas é a procriação. Só é possível procriar entre um homem e uma mulher, e às vezes nem assim, não é? Mas entre num casal do mesmo sexo é impossível haver procriação. E então muitos defendem que o que é certo é a heterossexualidade. Nós não estamos a falar de certo nem errado em termos cósmicos, em termos universais e espirituais. Certo e errado é coisa que não existe. Existe aquilo que é apropriado e aquilo que é inapropriado. E então, do ponto de vista espiritual, é apropriado que haja relacionamentos do mesmo sexo. Por várias razões, e uma delas é mesmo para modificar o padrão de pensamento, o padrão mental das pessoas. Aceitarem as diferenças, aceitarem os outros como eles são, e não como nós queremos que eles sejam. Outro aspecto é que, muitas vezes, o homem ou a mulher que é homossexual é porque é uma escolha sua, não ao nível da personalidade, mas ao nível da alma, a experienciar essa via da sexualidade, muitas vezes por uma questão de própria sensibilidade, muitas vezes por uma questão de vibração. Percebem? Por exemplo, eu numa encarnação anterior posso ter sido demasiado yang, demasiado ativo, demasiado... e posso querer experienciar uma encarnação mais yin, mais sutil, mais suave. Não quer dizer que a homossexualidade tenha a ver com suavidade, propriamente dito. Às vezes podem achar que sim, não tem mesmo a ver com isso. Tem a ver com, em termos de sensibilidade, no sentido energético interior.
não no sentido emocional. Não sei se eu me estou a fazer entender. A mulher energeticamente é yin, é menos. O homem energeticamente é yang, é mais, é outra polaridade. Então um homem pode se querer experienciar como mais, menos, não ser tão mais. Estão a perceber? É isso que eu quero falar em termos energéticos. E então isso leva pela homossexualidade. É uma forma de experienciar esse lado da energia mais feminina. Há na mesma complementaridade, porque se há homossexuais mais yin, há homossexuais mais yang, percebem? E há na mesma complementaridade. Não é como um homem e uma mulher, literalmente, porque são dois homens ou são duas mulheres. Portanto, não é exatamente a mesma coisa, mas em termos de propósito, de complementaridade, ela está lá exatamente da mesma forma. Assim como os casamentos homossexuais, são, em termos espirituais, são aceitos como qualquer outro tipo de relacionamento, aliás, de casamento, aliás, não só aceitos, como também até estimulados que se façam. Relacionamento entre pessoas de etnias diferentes. Por exemplo, entre negros e brancos, entre índios e brancos, entre chineses e índios, e entre chineses e pretos, sei lá. Na nossa concepção, na concepção humana que nos ensinaram, nos foi dito que cada raça deve permanecer dentro da sua raça. Cada etnia deve permanecer dentro da sua etnia e não sair dali. Isso está errado. Okay? Do ponto de vista espiritual, é, digamos, não só bom, como deve ser estimulado. Portanto, o relacionamento entre etnias diferentes. Por dois motivos. Por um, para a evolução da própria espécie humana, e outro, para a evolução da própria consciência humana. Para que não haja mais diferenças, não haja mais o negro é inferior ao branco, o amarelo é menor do que o branco é superior ao vermelho, compreendem? Para que essas divisões, essas separações desapareçam. E também para diversificar o genoma. Há características dos genes, por exemplo, que estão nos homens negros e nas mulheres negras, que podem não estar nos brancos. Se vocês forem ver, não há ninguém na face desta terra que não tenha genes negros. Ninguém. Nem mesmo os racistas, nem mesmo os loiros de olhos azuis. Todos têm genes de raça negra. Quer queiram, quer não. A humanidade nasceu em África. Não é verdade? Na África, a etnia lá, original, é negra. Portanto, todos nós temos genes da raça negra no nosso genoma. Mesmo os racistas são contra os negros. Esta diversificação étnica ajuda a que o nosso próprio genoma seja diversificado. Imaginem, vocês sabem perfeitamente o que acontece com o incesto, as relações sexuais incestuosas. Vocês sabem porque é que elas foram proibidas. Não é? Já foi proibidas há milhares e milhares de anos na nossa cultura. Porquê? Não é porque era vergonhoso. Era porque produziam crianças com deficiência. Ok? Porque, segundo a genética, há determinados genes que, se juntando, produzem um determinado fenótipo, uma determinada manifestação física de algo. Mesmo algumas doenças que agora são genéticas vêm desse cruzamento de genes. E como os genes estão cruzados dentro da própria família, há maior probabilidade de eles se juntarem e manifestarem esse tipo de desarmonias de doenças. Então, o que é que se fez? Vamos proibir relações incestuosas e vamos até estimular que as nossas mulheres vão buscar homens a outra tribo, à tribo ao lado, porque os genes são diferentes. Para quê? Para estimular a diversificação, a diversidade e para arrumar com todo este tipo de desequilíbrios a nível genético. Percebem? Agora imaginem, ao nível global, ao nível mundial, ao nível da Terra, do planeta, quando esta diversificação for plenamente aceita, normalíssima, vai ser muito mais enriquecedora, certo?
E mesmo ao nível do nosso próprio ADN é muito mais enriquecedor. Há quem diga que vamos estar a misturar energias e são aqueles que veem o branco superior ao negro. Mas como nós vemos ali uma alma, como eu sou, que escolheu um corpo físico com aquelas características, mas que não deixa ser como eu sou. Eu não posso ver ali um negro, eu vejo ali uma alma. Todos nós já fomos negros, já tivemos encarnações como vermelhos, como amarelos, como pretos, como castanhos, como brancos, como azuis. Todos nós já passamos por essas experiências, certo? O facto de eu agora estar aqui como branco não faz-me melhor do que aquilo que eu era como negro. Apenas diferente. Também nos padrões de relacionamento, há um padrão que se observa muito, no fim dos relacionamentos. Há sempre um padrão mais ou menos comum, em que geralmente os casais acabam se agredindo um ao outro. Não é? A maior parte das vezes, não estou a dizer que é sempre, a maior parte das vezes. Isto vem do facto de ambos se olharem não como almas, mas como eus inferiores. O ego negativo sem magoado. Porque um está a ver ao outro, o outro não retribui, um falhou, o outro não perdoa. Percebem? E então estalou a guerra entre ambos e a separação acaba de uma forma dolorosa. Mas quando ambos se olham e aceitam que como um, como o outro é, como ambos são, e se realmente deixou de haver essa complementaridade, por alguns motivos vocês vão perceber que isso pode acontecer, porque não se separam com amor e com alegria. O mesmo amor é a mesma alegria que os uniu, porque é que não é o mesmo amor e a mesma alegria que os separa? Porque aí entra o ego negativo, o eu inferior. Ninguém gosta de ser abandonado, ninguém gosta de ser rejeitado. Não é que isso aconteça, porque não acontece. Essa é a visão do ego negativo. O eu superior, que é o ego positivo, por assim dizer, vê tudo dentro de um propósito. Se terminou, é porque é apropriado terminar. Percebem? Se realmente já não funcionamos e não conseguimos pôr a nossa relação a funcionar, então vamos separar com alegria. E cada um segue com alegria a sua vida. Não. Porque depois vem à mente logo aquele pensamento. Vais ter que começar tudo de novo. Vais ter que não andar à procura de um relacionamento. Vais ter que esperar que apareça outra relação que traga alegria. Vais ter que conhecer outra pessoa nova. Vais ter que dar ao trabalho, percebem? E isso é a nossa mente, que mais uma vez é preguiça. É preguiçosa. Ela não gosta de mudanças. Mas se nós vimos as coisas de outra forma, a relação que pode vir a seguir pode não dar trabalho nenhum, nem de adaptação, nem de compreensão, nem coisa nenhuma. Porquê? Porque nós vamos outra vez atrair o parceiro apropriado de acordo com a forma que nós estamos naquele momento. Porque nós mudamos, meus amigos. Vocês não podem dizer que somos mesmos agora que eram há 2 anos atrás. E já digo 2 anos, não digo 10. Agora imagine um relacionamento, um casamento de 20 anos. O quanto as pessoas mudaram e a ginástica que têm que fazer para manter um relacionamento. Percebem? Porque as pessoas mudam. E então é isso, quando há mudança que é irreconciliável, muitas vezes mais vale separar-se e dissolver essa relação, mas devemos fazê-lo com alegria, com o mesmo amor, olhando para o parceiro com amor. Toda a dor custa. Toda a dor custa no sentido dor, correto? E essa dor é transmitida pela separação, porque toda a separação causa dor. E a dor custa, pesa, não é? Mas se nós olharmos para as coisas de outra forma, dizendo assim, mas isto é momentâneo, porque é melhor que dou agora um pouco, mas depois cada um segue com alegria o seu caminho, do que permanecer na dor constantemente. Trazer dor a mim próprio, trazer dor ao outro, trazer dor ao relacionamento. Portanto, aqui também tem que haver sabedoria e tem que haver amor. Por mim, em primeiro lugar. Isso é sempre o primeiro. E pelo outro,
Eu, como não gostava de estar aqui na mesma situação que o outro está, compreendem? Porque às vezes aqui acontece que um membro do casal ainda sente algo para o outro e o outro acha que já não vale a pena. E então diz, não vale a pena continuarmos, mas vale separarmos. E o outro que acha que sim, ainda vai atrás. E muitas vezes acha que vale a pena continuar, não é porque acha que vale a pena continuar. É porque tem medo de ficar só. Ou porque tem medo de não encontrar a seguir a pessoa que lhe traga alegria. Ou porque começa-se a lembrar dos momentos de alegria que teve com aquela pessoa e acha que consegue fazer com que eles voltem a acontecer. E então começa a atribuir ao parceiro a responsabilidade de não querer fazer reviver isso, não querer fazer aparecer isso. Tu não queres fazer nada pela nossa relação, tu não lutas pela relação. Não temos que lutar pela relação. Nós temos que lutar pelo compromisso. E se o compromisso existe, nós continuamos. Se ele deixa de existir, não vale a pena. A relação dissolve-se. Como ela foi criada, ela pode ser dissolvida. Mas é o medo que está do outro lado. E é o medo que vai proporcionar todos estes desencontros que levam aos conflitos, aos confrontos entre ambos os membros do casal e que não deixa de ser um confronto de egos. Não é um confronto de almas. Porque as almas aceitam perfeitamente a ruptura. Do ponto de vista espiritual, o divórcio não é um pecado. O divórcio às vezes é uma bênção. É apropriado. E vamos ver, por exemplo, como é que o divórcio pode ser a melhor solução. Por exemplo, por causa dos elevadores descompassados. Eu vou-vos explicar brevemente o que são os elevadores descompassados. Imaginem que vocês estão num patamar de evolução espiritual aqui. E o vosso parceiro vai aqui. Entretanto, vocês resolvem, olha, vamos evoluir, vamos trabalhar mais ao nível de espiritualidade. E o vosso parceiro diz assim, eu estou bem assim, mas vocês querem mais. E vocês vão subindo. Percebem? Estão a ver o elevador descompassado? Às vezes torna-se tão distante um do outro que provoca ruptura. Percebem? É chamado, portanto, é a causa dos elevadores descompassados. Isto é, um continua a sua evolução, o seu caminho, e o outro não quer acompanhar. E tem esse direito. Porquê? Porque quando ambos se conheceram, fizeram determinadas escolhas, tinham determinados objetivos, e a partir de certa altura um mudou e começou a fazer escolhas diferentes. E começou a seguir nesse caminho dessas escolhas e provocou essa ruptura. Isto dos elevadores descompassados também pode se traduzir de outra forma, em outras circunstâncias. Imaginem, por exemplo, um casal em que ambos tinham a mesma visão da vida, os mesmos objetivos. E estou a falar, lembrem-se que quando falo sempre do ponto de vista, em primeiro lugar, espiritual. Depois vem o mental, depois vem o emocional, depois vem o físico. Lembro-se, falarmos disso, para mim, deve ser por aí que começa a relação. E é desse aspecto que eu começo a falar sempre. Quando um casal tem os mesmos objetivos, o mesmo propósito, eu estou a falar de nível espiritual, depois mental, depois emocional, depois físico. Entretanto, um deles mudou de ideias. Já não quero ir por esse caminho, já não quero seguir esse propósito. Então faz sentido que ambos permaneçam? Ou faz sentido que aquele que já não quer se torne o outro refém da sua própria vontade? Não. Então o divórcio, a separação é a melhor solução aí. Cada um segue pela esquerda e o outro segue pela direita. E está tudo certo na mesma. E não é necessário ficarem a odiarem-se um ao outro, porque há a compreensão de que realmente são escolhas diferentes. Ambos mudaram. Ou pelo menos um deles mudou. Percebem? E nós temos a ideia que tudo se torna estático. Nada é estático no universo. Uma das leis deste universo é a lei da impermanência. Bem? Nada é permanente. Nada é em absoluto. Também, por exemplo, por maus tratos físicos ou psicológicos, se a pessoa é maltratada física ou psicologicamente, não faz sentido permanecer no relacionamento. Certo? Mas disseram-me que era na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, até que a morte nos separe.
Eu não sei, mas... Então não dizem assim. Não sei se dizem ou não dizem. Eu não sei se dizem ou não dizem. Continua... Todos os dias da nossa vida. Continua a mesma crença. Não importa. Tudo bem. Mas o padre já não usa esse nome. Eu não estou a falar do padre. Pois, mas quando nós casamos... Eu não estou a falar do padre. Eu estou a falar do Código Civil. Ok. Já estou a falar do Código Civil. Mas depois vocês falam aquilo que vocês tiverem por conveniência. Mesmo o próprio Código Civil define o dever de assistência ao outro. Isto é, quando o outro está mal eu tenho que. Ok? Portanto, vai dar ao mesmo. E segundo o Código Civil, o casamento é um contrato. E todo contrato pode ser dissolvido. Mas segundo a religião, e segundo as religiões cristãs, sobretudo, o casamento é indissolúvel. Portanto, é dissolúvel, portanto não pode ser dissolvido. É mesmo que até a morte que os separe. Correto? Portanto, seja na alegria, seja na tristeza, ambos têm que permanecer até que a morte os separe. Pode não ser dito explícito, mas está implícito. E não só está implícito ao nível da religião, mas está implícito ao nível da consciência individual de cada membro dessa própria religião. E então a pessoa mesmo, involuntariamente, sente-se coagida e obrigada a permanecer numa relação, ainda que esteja sob maus tratos. Porque é aquilo que a família espera que aconteça. Os membros daquela religião esperam que aconteça. Os membros daquela comunidade ou sociedade esperam que aconteça. E a pessoa não tem poder pessoal suficiente para dizer assim, por mim chega. Eu não aceito isto, porque isto é uma falta de respeito por mim mesmo. Eu não estou a respeitar a mim mesma. O facto de me agredir, e eu aceito isso e continuamente aceito, é uma falta de amor por mim mesmo, de respeito por mim mesmo. E eu posso não te respeitar a ti, mas eu tenho que me respeitar a mim. Tu podes não me respeitar a mim, mas eu tenho que me respeitar a mim. Podes não me amar, mas eu tenho que me amar. E o facto de eu me amar impede-me de que eu me submeta a este tipo de tratamento. Percebem? É aqui que entra a importância da relação connosco próprios, o nosso próprio equilíbrio. Certo? E já falámos aqui neste aspecto, quando ambos vão em direções opostas. Nós já falámos sobre isso. Quando falámos dos elevadores descompassados, falámos neste aspecto. Quando de repente ambos divergem no caminho. E então é apropriado e é mais saudável até que se separem. Quando o karma ou a aprendizagem entre ambos termina. Muitas vezes os relacionamentos surgem por liquidação de karma. Vamos ver o caso seguinte. Imaginem que vocês tiveram um relacionamento numa vida passada com alguém e esse relacionamento terminou de uma forma violentíssima e que não foi aceito. Okay? Terminou por força das circunstâncias, porque ninguém pode obrigar o outro a continuar. Mas eu interiormente não aceito a ruptura daquela relação. Quantas vezes acontece ainda nos dias de hoje? Que o homem ou a mulher até nem se envolve romanticamente com outra pessoa porque continua romanticamente ligada àquela pessoa de quem se separou. E não aceita a separação, não admite a separação. Dá-se o desencarne, essa ligação permanece em termos energéticos. O que vai acontecer é que têm que se reencontrar numa encarnação subsequente a fim de liquidar esse karma. Okay? Um aceitar a liberdade do outro e o outro também resgatar os aspectos negativos que levou à relação anterior fracassar. Então as pessoas vão se encontrar e muitas vezes trabalham nessa relação no sentido, mesmo sem saber que é por karma. Aparece aqui muitas pessoas dizem, a minha relação deve ser kármica. E eu digo, quer continuar com ela? Há duas formas, não é? Aceita e continua com a relação, mas tem que ver quais são os pontos que tem que equilibrar. E quando os equilibrar, ou a relação se torna estável ou termina, porque já não há mais propósito para ela, ou então a pessoa escolhe não dar seguimento ao karma e escolhe diferente. A crença é que, mesmo eu rompendo, para não dar seguimento ao karma, eu vou ter que liquidar o karma numa relação a seguir. Eu vou fazer essa aprendizagem de uma forma ou de outra, eu vou fazer esse equilíbrio de uma forma ou de outra. E isso, de certa forma, pode acontecer se for apropriado para mim. Não é se for apropriado para o outro. O que é que isto quer dizer? Se aquele tipo de relação for para me ensinar algo,
ou para que eu desenvolva algo, ou para que eu tome conhecimento ou experiencie algo, então eu não posso fugir a essa experiência, e se não for com A, eu vou experienciar com B, se não for com B, é com C. Por isso é que há pessoas que experienciam sempre o mesmo tipo de relacionamentos. Há pessoas que dizem, parece que atraio sempre o mesmo tipo de homem, parece que atraio sempre o mesmo tipo de mulher. Claro que atrai, porque enquanto não aprender com o primeiro que lhe aparecer à frente, aquilo que tem que aprender, enquanto não desenvolver aquilo que tem que desenvolver, vai repetir a aprendizagem, vai aparecer outro professor a dar a mesma matéria. Percebemos? Quando isto termina, quando esta aprendizagem termina, o relacionamento pode terminar. Já não é necessário que continue. As pessoas ficam livres para outro tipo de experiências, com outro tipo de pessoas, de outra forma. Por exemplo, também uma relação pode terminar, um relacionamento pode terminar, quando o propósito e a missão de ambos termina. Como nós vimos, a maior ligação que existe entre o casal é a nível espiritual. E quando um casal se junta, não é para terem filhos em conjunto, para terem uma casa em conjunto, para terem um carro, para construir uma vida, como se costuma dizer, construir uma vida. Não. É para terem um propósito em conjunto, e um propósito a nível espiritual. Ambos se ajudarem mutuamente a se realizarem, a realizarem quem realmente são. E muitas vezes, quando esse propósito termina, por algum motivo, ou por já foi alcançado, a pessoa pode desencarnar, por exemplo, ficou viúvo. Ou a pessoa pode separar-se. Com aquela pessoa já não há mais nada a desenvolver a nível espiritual, e eu, para desenvolver mais, tenho que partir para outro tipo de relacionamento. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Ok? O facto de eu já estar na quarta relação não faz nenhum fracassado ao nível dos relacionamentos. Vocês podem interpretar, pá, este gajo deve ser uma peste e não acerta uma. Ok? Tem a ver com isso. Se vocês soubessem a minha vida, se eu um dia escrever sobre a minha vida, vocês vão ver que todas as culturas devem-se a estes aspectos. Ou mudanças de rumo, ou aprendizagens que já foram concluídas, percebem? Ou propósitos que foram acrescentados e que aquela pessoa não tinha competência para dar seguimento àquele propósito, tinha que vir outra pessoa com outro tipo de energia, outro tipo de aptidões para desenvolver, percebem? Portanto, não vejam uma pessoa que teve 10 relacionamentos, pá, deve ser um falhado no nível dos relacionamentos. É logo, vocês duvidam disto? Quando uma mulher conhece algum homem, com quantos relacionamentos já tiveste? Quanto tempo durou? Durou 1 ano, durou 2, tão curtos. Não és de confiança, não és estável, és instável, és inseguro. Começa logo a criticar, a pôr rótulos, sem conhecer verdadeiramente a pessoa, nem os motivos pelos quais aquilo aconteceu. A pessoa logo rotulada, seja homem, seja mulher. Se a mulher teve não sei quantos relacionamentos curtos, mas bastantes, não és de confiança. Tu deves ser daquelas que anda para aí de qualquer maneira, com qualquer um. É logo que o homem pensa. Se o homem é o homem, deve ser daquele mulherengo, não deve ter responsabilidade nenhuma, deve ser muito... Não vejam as coisas pelos olhos do ego negativo. Olhem para a pessoa com os olhos da alma. Vejam para além da aparência. Certo? Sintam a pessoa que está com quem vocês estão. E não deixem de se levar por aquilo que os outros dizem, por aquilo que a sociedade estipulou. Houve um mestre que disse: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Interpretaram mal isto. Enclausuraram-se, meteram-se em mosteiros, em conventos. Percebem? Interpretaram mal isto. E quando Jesus falou: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo, quer dizer, vós estáis aqui, mas vós, pelo conhecimento que tendes, pela forma por quem vocês são, vocês têm de se comportar de forma diferente. Vocês são diferentes. Não podem pensar da mesma maneira que o resto do mundo pensa. Não podem agir da mesma forma que o resto do mundo age. Não é que agora somos diferentes, vamos meter assim numa comunidade fechada, hermética, porque nós somos diferentes, vivemos numa comunidade de diferentes. Não, os diferentes têm que estar espalhados por este mundo fora para trazerem a diferença. Não é? Eu dou sempre um exemplo. Vamos pegar
nos postos das lâmpadas de iluminação aqui da cidade da Maia, vamos pô-los todos no estádio da Maia. Que é um espetáculo, tanta luz. E o resto do concelho às escuras. Tem alguma vantagem isso? Não. Importa que a luz esteja dispersa, não é? Correto? Então percebem o que é que isto quer dizer? Quando o propósito do casal termina, não fiquem apreensivos, porque agora o que é que vai acontecer? Vou ter que manter isto, não tenho que manter nada. Deixem as coisas seguirem o seu rumo. Tudo nasce, cresce e morre. É o ciclo natural. Isto é quando um casal se decide separar, sem aqui alguns motivos pelos quais pode fazê-lo. Mas, eventualmente, um casal pode se decidir reconciliar. Eu acho que isto vai dar tema para 3 aulas. Quando um casal se decide reconciliar, deve ter em atenção exatamente os mesmos princípios que teve quando se conheceu pela primeira vez. Há compatibilidade espiritual, há compatibilidade mental, emocional, há física na mesma. Porque é que eu me quero reconciliar? Qual é o motivo? Qual é o verdadeiro motivo? É para eu não ficar só? É porque eu tenho pena do outro? É porque, coitadinho, agora ficou sozinho? Agora não tem quem lava a roupa, quem cozinha para ele? Mas isto é uma companheira ou uma criada para servir? Nós temos que ser honestos e sentir. E se há alguma coisa que seja preciso fazer ajuste, nós fazemos os ajustes necessários. Mas tem que ser ambos. E não é dizer eu vou mudar. Vamos juntar que eu agora vou mudar. Não, primeiro muda-se, depois juntamos, está bem? Ok? Primeiro faz os ajustes necessários a essa mudança. E depois nós vamos sentir se há compatibilidade, se essa mudança melhorou a nossa compatibilidade, melhorou a nossa afinidade, fortaleceu a nossa relação. Se essa mudança aconteceu e fortaleceu a nossa relação, eu também mudo em mim aquilo que é necessário para. Portanto, ambos têm que ser honestos consigo mesmo e com o outro, no sentido de eu preciso de retificar isto, eu preciso de melhorar ali, eu preciso de retirar aquilo. E o outro exatamente igual. Eu preciso de eliminar isto, eu preciso de modificar aquilo e eu preciso de melhorar outra coisa. E cada um fazer a sua parte. E só depois de cada um fazer a sua parte, isso sim, funciona. Depois destas modificações mantemos ou surgiu ou até melhorou a nossa compatibilidade, então reconciliamos-nos. Porque senão não vale a pena. Muitos casais se unem ou se reconciliam por causa dos filhos, dizem eles, não é nada. Como assim muitos casais não se separam por causa dos filhos, dizem eles, não é nada. Outros porque não querem ficar sozinhos, é mais um facto, é mais verdade isso. Outros porque dizem que têm pena dele estar sozinho ou dela estar sozinha, não é nada. A maior parte das vezes é mesmo só isto. A pessoa tem medo de ficar sozinha. Tem medo de não encontrar outra relação. Tem medo de encontrar uma relação que repita os mesmos acontecimentos da anterior. Então fico com o diabo que já conheço. Não é? Pelo menos este eu já conheço. Sei lá se o outro é melhor ou pior que venha a seguir. Mas isso é um pensamento de alguém que não é espiritualizado, que não é guiado pelo seu eu superior, pela mónada, pelo eu sou. É alguém que é guiado pelo inferior, pelo medo, pelo ego negativo. É aí que nós temos de dizer, não, eu não sou isto. Ok? Esta relação dá-me alegria ou não dá alegria? Não dá alegria, eu termino e procuro uma relação que dê alegria, eu fico disponível para ela. No momento oportuno, ela vai acontecer. E eu continuo com a minha vida com a mesma alegria. É a diferença entre estar só e solidão. Certo? Vamos falar sobre isso mais à frente. E vamos terminar. Eu tenho 6 pontos para falar e hoje só falei em 2. Eu vou dizer que vou falar ainda mais na próxima aula. Amor incondicional e compromisso. O amor incondicional por nós mesmos. O amor e o sexo como armas. O perdão através da aceitação.
o celibato e o casamento, os julgamentos e preconceitos, amores platónicos. Amores platónicos. Vocês não sabem a carga que é o amor platónico. Morar junto, sim ou não. Sexo antes do casamento. Acordos pré-nupciais. Acordos pré-nupciais. Isso é só para dar uma dica. Isto é o ponto 3. O ponto 4 é o eu sexual. Ao nível emocional, trocas de afeto. Ao nível mental, fantasias sexuais. Ao nível espiritual, o sexo ao nível espiritual, como é que é? A afinidade sexual. Dar e receber prazer. Sexo e diversão. A sexualidade propriamente dita. Estereótipos sexuais. A ligação sexual. Frequência do sexo. Os preliminares. Toque. Depois do sexo. Depois do sexo. Relacionamentos paralelos. Casos extraconjugais. Casamento e abstinência sexual. Casamento aberto. Liberdade sexual. Poligamia e poliandria. Homossexualidade. E depois temos o ponto 5. Almas gêmeas e chamas gêmeas. O que são almas gêmeas e o que são chamas gêmeas. Parceiros de missão e parceiros monádicos. E depois vamos ter, no ponto 6, o casamento. Assumir um compromisso interior entre duas pessoas. Tipos de cerimónia de casamento. A cerimónia, para que é que serve? Casamento entre homossexuais. Depois do ponto 7. Chaves para um relacionamento satisfatório. O amor incondicional, relacionamento consigo com Deus, preferências versus apegos, diálogo, muitas coisas por aqui abaixo nós temos que falar. E o ponto 7 também da cá. E depois tenho uma oração pelo relacionamento, em que eu escrevi uma oração que é do género, deste género, que vou ler e que vocês podem refletir, se for o caso. Nossa poderosa presença do Eu Sou. Isto deve ser dito pelo casal. Ajuda-nos a lembrar que o amor que sentimos um pelo outro reflete o teu amor por nós. Que possamos ajudar-nos um ao outro a realizar o propósito da nossa vida. Que o nosso amor seja um exemplo e um modelo para todos. Que a nossa experiência como casal seja uma amostra da unidade que sentiremos um dia após a libertação do nosso corpo. Ajuda-nos a compreender que tudo é amor ou um pedido de amor. Ajuda-nos a celebrar as nossas semelhanças e as nossas diferenças. Ajuda-nos a aceitar e a aproveitar os nossos talentos. Somos gratos por esta união e pela vida que celebramos em conjunto. Assim é. Vamos ficar por aqui. São 10 horas. Portanto, ainda temos muito que falar, mas vamos deixar para as aulas seguintes. Se vocês não se importam, vamos arrastá-las para as aulas seguintes. Se vocês quiserem, eu abrevi, mas eu acho que temos aqui muitos pontos importantes para falar. Então, sobre a aula 2, o que é que vocês têm aí para discutir? Diz aqui a Rachi que atualmente já não dizem que é na tristeza e na alegria. Pronto, eu não sei porque eu nunca casei por igreja nenhuma. Portanto, eu não faço ideia. Mas isso mudou há 2 anos. 2 anos só. Então como é que eles dizem agora? E todos os dias da nossa vida. E o que é que dizem que é todos os dias da nossa vida? Na alegria, na tristeza. Estão a dizer na mesma. Sim, mas não é até que a morte nos separe. E a vida termina quando? Então, os nossos dias em que eles estão da vida juntos. Enquanto a vida... Podem separar. Atualmente o divórcio é aceito. Antigamente não era aceito. Agora é todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Não é até que a morte nos separe. Mas era o mesmo. É todos os dias da nossa vida. Não, da nossa vida do casal, conjugal. Ou não. Isso é muito ambíguo. É subjetivo. Não é a morte. É manipulação, mas não é a morte. Agora é a tal falta de rigor. Vai dar ao mesmo. É uma forma mais sutil e menos de... Ok? Porque as pessoas não estão para isso. Então começaram a fugir ao casamento religioso. Então eles deram uma volta. Diz a mesma coisa, porque os teólogos, os doutores da lei e da teologia, eles estão peritos em dizer a mesma coisa de uma forma diferente. E para o leigo, e os portugueses então são os iliterados de primeira, que não compreendem o que leem, é um espetáculo. Estão a comer a mesma coisa, não é? E sem se aperceberem que estão a comer a mesma coisa. Porque para mim isto vai dar o mesmo até ao fim das nossas vidas, correto? Ou da nossa vida. Todos os dias Todos os dias das nossas vidas.
a minha vida termina quando eu morro. Sim, mas é assim, eu posso considerar isso ambíguo. Eu posso ver os nossos dias da nossa relação. Não é isso que está dito. Não é isso que é dito. Não é todos os dias da nossa relação. Não é. Então não é a mesma coisa. É assim que eu interpreto. todos os dias da minha vida. Esse é o que tu interpretas, mas não é o que é dito. Não é o que é dito. Todos os dias da minha vida, ainda que eu esteja separado da pessoa, eu devo-lhe aquilo. Enquanto a minha vida existir, eu devo-lhe aquilo, ainda que esteja separado. Não é? Eu continuo a dever-lhe aquilo. Agora, se fosse assim, enquanto a nossa relação durar, maravilha. Enquanto dura, eu devo-te, mas depois de quando a relação terminar, não te devo mais nada. Mas se é todos os dias da nossa vida, mesmo que a minha relação contigo, eu esteja casado contigo e termine, eu continuo a dever-te isso. Esse apoio, tudo isso. Ok? É outra forma mais sutil de dizer a mesma coisa, mas está a dizer a mesma coisa, que até que a morte nos separa. Não é? Interpreta. E acho Tu que interpretas, a maioria das pessoas interpreta da maneira como eles querem que seja interpretado. Não. Mas não é isso que eles estão a dizer. Uma forma de controle. Não é isso que eles estão a dizer. Diferente. Certo? Não é isso. Agora tem alguma questão aí? Diga. Eu queria perguntar se nós podemos estar numa relação em que não tínhamos a consciência destas 4 fases e que se calhar não começamos pela espiritual, mas mesmo assim faz sentido e existe amor e alegria. Mas eu tenho a consciência de que se calhar em termos espirituais não há uma discrepância ou poderá haver ainda O mais. elevador está descompassado, é isso? Não é a cena do elevador descompensado, mas eu... Descompassado. Eu sempre pensei que era descompensado. Não é descompassado. Não estou no mesmo andar, no mesmo patamar. Não, porque ao longo do discurso foi tendo, eu fui analisando a minha relação que eu tenho atualmente. E o namorado, nós somos muito parecidos. Tipo, a parte eu acho que mental, emocional e física está cheque, não é? Mas Cheque, a parte, cheque, não é? sim, mas a parte espiritual. Não cheque. Não Eu cheque nada. respeito, também digo, eu respeito, mas eu não quero meter nisso. Mas ele gosta que eu fale das coisas, mas eu sei que ele no fundo. Não vamos falar sobre isso. E Não vamos depois, falar sobre isso. Isto pode ser também, mas eu posso ter vindo com o propósito de o ajudar a evoluir comigo, ou isto vai dar quebra, ou eu. Nós já falamos aqui que o propósito de um relacionamento é fazer com que ambos cresçam e vão no mesmo sentido, que ambos aprendam um com o outro. Nós vamos falar mais sobre isso, ok? E nós vamos falar sobre essas situações do cônjuge ou do parceiro menos espiritualizado, entre aspas, porque não há ninguém menos ou mais espiritualizado, mas nesse sentido vocês percebam o que estamos a falar. Nós vamos falar sobre isso, ok? Portanto, guarda os próximos episódios. Eu quis trazê-lo hoje. Eu disse que era as relações amorosas. Não percebi. Eu disse para ele vir comigo hoje, que era relações amorosas que ele tinha que vir ouvir. Nós os dois carros, top. Não quis ver nada. É melhor ficar na ignorância que assim, olha, eu não sei fazer, não sei como é que se faz, não vale a pena. Não é? Não precisa de enfrentar. Mas vamos falar sobre isso, sim. Se não te importas, eu reservo-me de falar agora sobre Mas isso. não se esqueça que eu fiz esta pergunta. Está bem, mas a resposta vai ser igual para toda a gente. Está aqui nos tópicos que eu tenho para falar. Certo? Está aqui nos tópicos que eu tenho para falar. Certo? Até te posso dizer, mas onde é que isso está? Ou não? Porque é tanta coisa. Exato. Está aqui. Está para ver. Quando um membro do casal não é espiritualizado. O que é que, muitas vezes, nós vemos isso de um ponto de vista negativo e às vezes até não é. Está mais tranquilo? Sim. Não quero precipitar aí um divórcio. Valha-me Deus, pelo amor de Deus. Não. Mais alguma questão? Eu tinha outra, se for possível.
Eu tenho outra. Vamos ver se mais alguém tem. Se não ninguém tiver, eu dou outra palavra. Alguém tem mais alguma questão? Não tens? Então diz lá. Pronto, eu queria, não sei se a pergunta faz sentido, mas o facto de nós fisicamente atrairmos por determinados perfis em vez de outros, como é que se explica? Tem a ver com vidas passadas? Tem a ver com o quê? Fisicamente? Sim. Sim, a parte de olhar para alguém e aquela pessoa me atrair fisicamente. Ou será energeticamente, ou... Pronto, era isso. Isso tem a ver com um programa que nós temos. Por exemplo, houve uma altura que eu não suportava mulheres com pele escura. Ok? E era um programa que eu tinha aqui a correr de vidas passadas, que tinha a ver com um tipo de relacionamento que eu tive e que me deixou esse tipo de programa aqui. A partir do momento que eu fiz essa correção, hoje gosto de mulheres escuras como claras, brancas, amarelas, não tenho qualquer tipo de problema. As nossas preferências em termos físicos têm mais a ver com um programa nosso de experiência, de experienciação, do que propriamente outra coisa qualquer. Porque hoje podes gostar de morenos, numa vida passada podes ter adorado loiros, ou negros, ou amarelos, ou vermelhos. Percebes? Tem a ver com a tua própria experiência nesta vida, mas podes dizer assim, pois eu gosto de morenos, mas os morenos têm que ser desta forma. O Júlio Machado Vaz diz que nós estamos sempre a procurar ir para a cama com os nossos pais. Com os nossos pais. É, não é? Hã? É bizarro, não é? O que é que ele quer dizer com isto? E isto fala muito... Muitas vezes a mulher tem a tendência a procurar alguém semelhante ao pai. Ou seja, na figura, em termos físicos, ou seja, a nível emocional, ou a nível psicológico, ou até a nível espiritual. Ok? É a verdade. É a pura verdade. Ok? A maior parte das pessoas comporta-se dessa forma. A maior parte das pessoas comporta-se dessa forma. Por outro lado, quando uma pessoa sai do padrão, sai da caixa, esse tipo de programas deixam de funcionar. Quando uma pessoa assume quem realmente é e que pode pôr fim a determinados programas, esses programas deixam de funcionar. Mas eu estou a falar no humano comum, que é a maioria dos humanos, funciona desta forma. Vocês veem, por exemplo, um homem que é alto, moreno, é peludo fisicamente, a filha vai ter a tendência a procurar exatamente um parceiro semelhante ao pai. Não é em termos de cara, é em termos de fisionomia, em termos físicos. Também tem que ser alto, tem que ser moreno, tem que ser peludo, tem que ser assim, tem que ser assado. É a tendência. A não ser que a mãe tenha uma preferência diferente e o programa que corre ali, porque isto tem a ver com a parte genética, se vai ser diferente. Okay? Portanto, as nossas preferências a nível físico têm mais a ver com programas que estão a ocorrer em nós, mesmo ao nível genético, do que propriamente por outro motivo qualquer. Não é porque os morenos sejam mais afetuosos ou sejam mais fogosos do que os loiros, ou não é porque os loiros sejam mais meiguinhos do que os morenos, que nós preferimos. Quando vocês falam a nível físico, vocês não podem misturar o emocional. É o físico, é aquilo que mexe. Certo? Aquela fisionomia, aqueles traços, aquela cor dos olhos, aquela complexão física, a estatura, a forma do rosto, o ter barba ou não ter barba. Não tem a ver com nada emocional. Pode mexer ao nível emocional, mas não é isso que está em evidência. Então, isso tem a ver tudo com programas que estão ao nosso nível, no nosso genoma, e que vêm muitas vezes dos nossos próprios pais. Percebem? São passados através dos genes. E é por isso que o Júlio Machado Vaz diz que nós temos a tendência a querer ir para a cama com os nossos pais. Porquê? Porque as nossas preferências a nível físico são-nos transmitidas pelos progenitores. Ok? Salvo aqueles que saem da caixa. Que fogem à regra, que trazem a mutação no gene.
okay? Que provocam ali a mutação e são diferentes. Então a própria família acaba por não aceitar muitas vezes, não é? Pá, não tem nada a ver contigo, é que não é a ver contigo, não tem a ver connosco. Okay? Veja um caso de um rapaz branco que leva uma namorada negra à casa. Sai fora do padrão do programa daquela genético daquela família. A não ser que tenham saído fora da caixa e aceitem, mas têm que sair da caixa. E aceitarem como sendo uma pessoa como outra qualquer, independentemente da cor. Percebem? Se não saírem da caixa, vão logo pôr entraves. Porquê? Porque sai fora do padrão. Não é? Ou porque toda a família morena arranjou um loiro. Vejam o caso. No meu caso, por exemplo, todos os meus irmãos são mais morenos do que eu. Mais baixos. Mais morenos. Okay? Eu sou mais alto, sou mais claro. Em termos emocionais e psicológicos, sou diferente deles. O que é que eu passei ao longo de toda a minha vida? Ouvir exatamente isto. Okay? Até um ponto, o meu pai dizer, até aos 21 anos, dizer, tu não és meu filho, tu não és meu filho, tu não és meu filho. Nem meu nome dizia sempre, tu não és meu filho. Até que um dia a minha mãe, eu já tinha 21 anos, fartou-se e dizia, não dizes mais isso, porque o único homem com quem eu tive relações foi contigo. Portanto, ele é teu filho, quer queiras, quer não queiras. Percebem? Mas estão a ver, como saía fora do programa, saía fora do... Já há uma resistência ali. Há uma rejeição ali. Há logo um afastamento, porque sai fora do programa, sai fora do... Não é? Sei lá, trocaram os genes, sei lá o que é que aconteceu aqui, mas que eu sou diferente, sou. Mas eu tenho alegria, tenho gosto nessa diferença. Não é? E não é por isso que eu gosto mesmo dos meus pais, eu os amo mesmo como os meus irmãos. Não é? Apesar de ser diferente. Mas percebeste agora como é que funcionam essas preferências físicas? Certo? Há alguma semelhança entre o teu namorado e o teu pai? Nenhuma. Só que identifiquei quando isso podia herdar o gosto da minha mãe. Aham. Mas há... Aí fez todo o sentido. Exato, mas ele corresponde aos gostos da tua mãe, verdade ou não? O meu atual corresponde mais aos gostos que a minha mãe tem. Mas também ainda não é aquele para ela. Mas Não há perfeito, ok? Não há perfeito. Era o anterior, está a perceber? Tem sempre aquele como modelo. Mas acontece, eu sinto já a dizer, minha mãe, mesmo eu que vejo uma pessoa mais velha, eu sei que aquele é o gosto dela, então eu olho para ela assim, mãe, esta aqui... Na tanga, nós temos essa sintonia, digamos, de saber os gostos uns ao outro. Porque o meu pai não tem nada a ver, nada. Ok. Mais alguma questão? Não? Nem sobre isto que nós falámos, quer dizer, eu expliquei assim tudo tão bem que não haja dúvidas, nem... Ok, está bem. Eles agora vão pôr em prática durante esta semana. E para a semana já vão trazer alguma dúvida. Está bem. Então vamos fazer uma meditação. Podem estar a pensar. Tipo de meditação em que vamos fazer quando o assunto são os relacionamentos românticos. Não, eu sei que pensava. Se chegou aqui, alguém pensou. Se chegou aqui, alguém pensou. Não se esqueçam de uma coisa, e eu vou repetir isso constantemente. O relacionamento mais importante é aqueles que vocês têm convosco próprios. Com vós mesmos. Já vos dei alguma coisa, uma meditação sobre isto? Já? Não? Diz ou não? Diz, não é? Não posso fazer uma meditação sobre relacionamentos românticos, mas posso fazer uma meditação sobre o relacionamento com vós mesmos, convosco, não é? E esta é sempre a base. A base do sucesso de qualquer relacionamento, seja romântico, seja de qualquer espécie, em primeiro lugar, tem a ver com o relacionamento connosco. Como é que nós nos relacionamos com nós mesmos, connosco próprios. Eu não me relaciono com outra pessoa de forma diferente daquela que me relaciona comigo. Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me estimo, não esperem que eu amo, que eu cuide e estimo a pessoa que está ao meu lado. Se eu não me ouço, se eu não me observo com verdade, não esperem que eu ouça e observe com verdade a pessoa que está ao meu lado.
Se eu não tenho compaixão para comigo mesmo, se eu não tenho amor próprio, não esperem que eu tenha compaixão da pessoa que está ao meu lado e tenha amor por ela. Então, aprendam isto. Todo o relacionamento é importante, mas o mais importante é o relacionamento connosco próprios. É a base de qualquer um. Não é o relacionamento com Deus. Não é o relacionamento com os outros. É o relacionamento connosco. Ok? Vamos fazer então a meditação? Sim? Já sabem como é que funciona isto. Espero bem assentos no chão. Bem apoiados na cadeira. Fechem os olhos. Inspiram profundamente. Enchem o abdômen de ar. Expiram. A cada inspiração e expiração procurem relaxar, descontrair. Relaxem os ombros, os braços, as pernas. Sintam-se mais leves. Imaginem-se agora envolvidos por uma luz branca. Deixem que essa luz branca vos relaxe ainda mais. Sintam a vossa cabeça mais leve, mais relaxada. Deixem que a vossa respiração se torne mais lenta, menos profunda. Continuem a focar a vossa atenção nessa luz branca. Imaginem-na bem à vossa frente, como se estivessem a olhar por um holofote. E deixem que essa luz vos penetre, passe pelo vosso corpo, até ao nível celular, até ao vosso ADN. Agora afirmem mentalmente que permitem e autorizam que esta luz branca elimine todos os programas do vosso ADN que sejam incompatíveis com o vosso propósito, com quem vocês realmente escolhem ser. Essa luz branca vai agir ao nível celular, no núcleo de cada célula do vosso corpo, fazendo parar todos os programas que estão em curso, que não têm a ver com quem vocês escolhem ser, criando um novo propósito, criando um novo modelo, retirando todo o peso, todo o obstáculo a quem vocês querem ser. Agora deixem-se transportar para um lugar de acordo com a vossa preferência. Pode ser um jardim, pode ser um bosque, pode ser uma casa, pode ser um templo. Primeira imagem que vos aparecer, aceitem. Esse é o vosso lugar sagrado.
o vosso lugar de poder. Nesse lugar sagrado, no vosso lugar sagrado, aparece uma criança. Olhem para ela. Sintam-na. Sintam as suas emoções. Observem-na. Vejam como está vestida, como se apresenta. Sentem se têm alegria ou tristeza. Essa é a vossa criança interior. Relacionem-se com ela de forma a que ela obtenha equilíbrio, alegria, bem-estar. Se precisar de amor, deem-lhe amor. Se precisar de disciplina, deem disciplina. Se precisar de conforto, deem um abraço e deem conforto. Se precisar de ensinamento, deem ensinamento. Relacionem-se com ela, de forma que ela seja uma criança equilibrada. Agora, atrás de vocês, surge uma pessoa adulta. Imaginem que têm alguém atrás de vós. Voltem-se para essa pessoa adulta. Observem-na. Essa pessoa adulta é mais velha que vós. Tem um ar sábio, seguro. Relacionem-se com essa pessoa. Sintam o amor que dela vem. É o vosso eu superior. É uma representação do vosso eu superior. Se precisam de amor, busquem amor a Ele. Sintam-se amados por Ele. Se precisam de conselho, peçam conselho a Ele. Se precisam de sabedoria, peçam sabedoria a Ele. E sintam como flui a energia dele para vocês. Agora interajam os três. Essa pessoa mais idosa, vocês e essa criança, em perfeita harmonia e alegria, em equilíbrio. Sintam como tudo se encaixa dentro de vós. Uma alegria, a paz, a compreensão, a unidade.
esta parceria e este tipo de relacionamento é o apropriado entre os três intervenientes. Sempre que quiserem, podem fazer esta meditação e irem ao vosso lugar sagrado, ao vosso local de poder, e terem este encontro com a vossa criança interior, com o vosso eu superior. Estabeleçam esta relação, este relacionamento, na base do amor sempre, do amor incondicional, sem julgamentos, sem críticas, mas sempre com alegria, com compaixão. Isto trará mais alegria a cada um de vós, mais paz, mais aceitação. Mantendo a intenção dessa ligação e dessa união com a vossa criança interior e com o vosso eu superior, retomam agora a consciência do vosso corpo, da vossa personalidade e do vosso eu. Prestam atenção à vossa respiração. Respirem mais profundamente. Sintam o vosso corpo físico. Imaginem que dos vossos pés brotam raízes que entram na terra, bem profundamente na terra. Essas raízes vos faz sentir seguros, equilibrados, enraizados, firmes e determinados. Vos faz sentir com alegria de estarem aqui na Terra, no vosso corpo físico. Continuem a inspirar e a expirar mais profundamente. A cada inspiração e expiração, sentem o vosso corpo emocional equilibrado, as vossas emoções equilibradas. Mais uma inspiração e expiração, e sentem o vosso corpo mental e psicológico equilibrado e integrado. Mais uma inspiração e expiração profundamente. Ao expirarem, sentem-se perfeitamente renovados e equilibrados, leves. Quando se sentirem preparados, inspiram profundamente e ao expirarem abrem os olhos. Todos chegaram? Estão todos bem? Foi agradável? Então podem fazer isto em casa se quiserem. Alguma questão mais antes de terminarmos? Pronto. Até para a semana. Aloha.